Olá, somos Iagro, uma plataforma digital que traz uma nova solução para você revenda, cooperativa ou indústria de fertilizantes. Na Iagro, você pode colocar sua proposta de compra através de um bid. As ofertas são online e chegam de forma automática nos celulares de fazendeiros e compradores cadastrados na plataforma. Online, fácil acesso, compradores e vendedores em vários portos do país e fora do país. Informação gratuita e de qualidade. Isso é Iagro. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do IagroCast, esse podcast aqui que nós criamos para trazer pessoas relevantes aqui do mundo do agronegócio para tratar dos mais diversos assuntos. Hoje a gente vai falar com o Itamar Prado da ICL, ele que é uma figurinha famosa no mundo aí do agronegócio, dos fertilizantes de uma forma geral. A gente já até participou junto em um outro podcast. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do Itamar antes de passar a palavra para ele. O Itamar, que ele também é engenheiro agrônomo, formado na Universidade de São Paulo, lá na Exalc. Ele tem também mestrado em solos pela Universidade Federal de Berlândia. Ele já tem uma longa carreira em grandes companhias do Brasil, começou lá em 2003, passou por várias empresas. Ele foi também professor na Unipam, né? Ele já está com uma longa jornada aí na pegada dos fertilizantes líquidos, né? Na Compass, que hoje é a ICL, né? E hoje ele ocupando a cadeira de vice-presidente de marketing e inovação. E o nosso bate-papo hoje aqui será justamente sobre inovação. Itamar, antes de passar a palavra para você aí, como que você, um executivo do setor que tem aí uma cancha grande, o couro grosso nesse métier, o que você, com as tuas palavras, assim, você contextualizaria como inovação nesse setor nosso de fertilizantes? Seja bem-vindo, Itamar. Jefferson, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com você, né? Nós aí somos colegas, amigos de jornada de longa data, já aí trabalhamos juntos eu acredito que é algo próximo a 15 anos atrás, então é muito legal realmente, toda vez que a gente tem a oportunidade de se encontrar e estar aqui, né, no canal do Iagro, batendo um papo com essa turma que nos ouve hoje. Falar um pouco sobre a inovação no nosso segmento, né, dos fertilizantes, da nutrição especial, é algo muito, muito legal. A gente tem passado por uma transformação na agricultura fabulosa, uma transformação que ela não vem de hoje, ela é um processo contínuo, né, de longa data, em que muita gente participa desse processo, são muitos atores nesse processo, né, o produtor, a produtora rural, toda a equipe que está dentro das fazendas, as universidades, academias, centros de pesquisa, os consultores e consultoras independentes que prestam um papel fabuloso, né, de digerir essa informação, essa tecnologia e essas tecnologias e levarem até a ponta, o campo, e as empresas privadas, né, que trabalham realmente no desenvolvimento de tecnologias e serviços para levar essa inovação para a ponta. Então, realmente é um processo longo que envolve um grande número de atores para que possa ser concluído. E as grandes áreas, o grande foco, né, o que movimenta, o que nos move para inovar, é basicamente o entendimento de quais são as dores do campo, a gente entender as dores do produtor, da produtora rural, as dores da agricultura e as dores do cliente do nosso produtor. E quem que é o cliente do nosso produtor? Somos nós mesmos, né? A sociedade que se alimenta dos produtos agrícolas e que tem demandado realmente cada vez uma agenda mais interessante. Essa demanda chega até dentro das fazendas e gera também oportunidades de inovação para nós. Legal, Itamar. E o seguinte, né? Às vezes eu sou até repetitivo nesse ponto, porque eu falo assim, ó, nós que começamos a carreira lá com fertilizantes sólidos, eu ainda tô nela até hoje, e eu brinco assim, eu já vou fazer quase 20 anos que eu tô trabalhando com fertilizantes sólidos. O pessoal, quando eu entrei lá atrás, que já fazia 30 que trabalhava com isso, eles já vendiam o mesmo super simples que eu vendo hoje. Provavelmente a geração que vai entrar daqui uns anos, eles irão ainda vender o mesmo super simples que eu vendo hoje. Óbvio que teve evolução, sim, no processo industrial, na extração
desse fosfato, né? Tipo, na eficiência em conversão aí de menos rocha para mais fertilizantes, alguma coisa nesse sentido. Mas o produto final acabado ali, ele tem a mesma entrega agronômica, né? E quando a gente olha o nosso setor de fertilizantes, a gente compara, por mais raso que seja, com o setor de defensivos, principalmente, a gente vê todo ano os caras cheios de eventos divulgando novas tecnologias, né, moléculas novas, novas ferramentas de manejo e a gente aí andando de lado nesse negócio, né? E esses dias não, já faz alguns meses, né? Entrei até numa discussão e depois refletindo sozinho, né? Sobre esse ponto, eu acabo tendo assim a percepção do seguinte, que antes da gente ver o que é inovação, de fato, a gente tem que entender é, o avanço da tecnologia, conseguir colocar uma régua para medir. Por quê? Eu estava falando lá num grupo lá que a gente não tinha inovação no setor de fertilizantes, né? Falando da parte sólida. E daí uma pessoa falou assim, mas como não, Jefferson? A gente tem aí hoje NPKs no grão que faz o spray de micronutriente envolvido em cada grano daquele. Eu falei assim, pô, isso do meu ponto de vista é uma coisa mecânica, isso aí não teve nada de evolução nesse ponto aí. Beleza. Só que se a gente pensar do que a gente tava e evoluiu, já é evolução, né? Muito mais na parte operacional, acaba tendo daqui a pouco uma vantagem agronômica e operacional novamente lá para o agricultor, mas cara, mas não enche os nossos olhos, né? Por que que você acha, Tamar, que a gente ainda tá nesse ponto com fertilizantes? É uma ótima pergunta, viu, Jefferson? Agora, eu vou abrir ela aqui em mais de um ponto, né? Acho que quando nós falamos na função dos fertilizantes, a função do fertilizante é entregar nutrientes. E os nutrientes de plantas, o setor em si não vai trazer grandes inovações. Isso já está definido, pode ser que muitas vezes a gente descubra a essencialidade de outros elementos. Aham, Mas hoje, quando nós falamos em fertilizante, a gente está falando no fornecimento de 14 nutrientes, né? Dos macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, e dos micronutrientes, né? Boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel e zinco, aham. entrando ali selênio, né? Entrando também os elementos benéficos, como silício e cobalto. Então, quando nós falamos em fertilizantes, está dado qual que é o nosso jogo, é o fornecimento desses nutrientes. Então, o que a gente considera inovação, e trazendo um pouco para a sua pergunta sobre inovação. Acho que inovação a gente tem que entender como algo que vai em duas vertentes, nas quais uma delas seria uma evolução constante e que muitas vezes a gente não percebe no dia a dia, mas que ela vai realmente, no longo do tempo, sendo transformadora. Então, Uhum, por exemplo, se a gente trabalha com um super simples, como você comentou, e num dado momento a gente faz uma forma de incorporar micronutrientes dentro desse super simples, ou por recobrimento, ou por dentro de um processo de granulação, isso é uma evolução incremental. Mas no longo do tempo vão surgindo outras inovações incrementais como essas, e a diferença entre o ponto A, aquele super simples, e o ponto B, que surgiu de várias evoluções incrementais pequenas, realmente traz um benefício grande para o usuário final. Então, e a evolução incremental, ela é importante. Muitas ela enche menos os olhos, mas ela é importante. Porque a gente fala muitas vezes que na área de inovação, que mais importante do que a sofisticação e a complexidade do processo, da ideia do produto final, está em qual tamanho da dor que foi solucionada. Então, por boa. exemplo, micronutrientes junto com os macronutrientes, se melhora a uniformidade de distribuição, melhora a eficiência. Então, é algo nesse sentido. Na outra vertente, existe a inovação mais disruptiva. Uhum, Aí, realmente, nós estamos falando de inovações que muitas vezes a gente parte do ponto A para o ponto B, não de uma forma de escada, mas que a gente pega um elevador e rapidamente sai de um ponto e chega em um outro. E a inovação uhum. disruptiva, ela é menos presente, ela não acontece tantas vezes, mas quando ela ocorre, ela transforma um segmento. Então, tem vários processos centenários, né, que foram importantes nesse processo, como o Haber-Bosch, né, que realmente mudou a síntese e trouxe a síntese de fertilizantes nitrogenados para algo realmente como a gente conhece hoje. A gente pode dizer que o advento dos fertilizantes de liberação controlada, ele foi realmente também um passo nessa mesma magnitude, né, de
ser uma disrupção, que ele fazia que o produtor não precisasse voltar fazendo a aplicação por um período muito longo, evitando uma série de perdas. E hoje existe uma série de novas oportunidades para se fazer inovação, algumas delas evolutivas e outras mais disruptivas. Um exemplo, por exemplo, o selênio, ele é um nutriente novo para nós, do ponto de vista de comunidade agronômica. Mas a gente, como ser humano, já demanda esse elemento desde sempre. Então, adicionar selênio numa forma biodisponível e a gente fazer uma aplicação desse elemento na agricultura para que depois o alimento que a gente ingira contenha esse nutriente que é essencial para a saúde humana, ela é uma inovação que foge um pouco do tradicional das evoluções menores, né? Então a gente vai sempre convivendo, né, com a evolução incremental e a disrupção, sempre tendo como ponto de vista resolver a dor de alguém, ou da sociedade, ou do produtor rural, não importando tanto se a solução é complexa ou simples. Top. E aí, Tamar, um outro ponto assim que daí talvez esteja muito mais ligado ao teu negócio hoje, eu vejo no campo assim que as empresas de nutrição, elas têm, eu não vou dizer assim se a palavra seria evoluído, mas têm dado alternativas para o produtor quanto às formulações que esses fertilizantes chegam nele lá. Suspensão concentrada, WG, né? Enfim, uma série de novas embalagens que eu vejo ali. O setor tem evoluído, sim, nesse sentido? Ou são poucos? Como que está esse momento nesse sentido de formulações aí? Perfeita a sua pergunta, Jefferson. Quando nós pensamos em alvos da inovação, vou citar o exemplo da ICL, que é a companhia na qual eu participo, mas tentando ser um pouco mais abrangente, falar de setor também. O primeiro alvo é a gente trabalhar, dado que nós temos 14 nutrientes que a gente vai fornecer, o primeiro foco da inovação é como é que a gente pode fornecê-los de forma mais eficiente. Se a gente aumenta a eficiência de uso de nutrientes, isso traz melhoria para o produtor que precisa aplicar menos, colhendo mais, traz melhorias em custo, traz melhorias operacionais, traz melhorias em sustentabilidade. O segundo target nosso é muito voltado ao operacional dentro da fazenda. A gente sabe da complexidade toda do operacional na fazenda e que muitas vezes, se a gente tiver uma tecnologia que ela pode até agregar do ponto de vista de eficiência, mas ela vai dar uma complexidade operacional maior, é difícil realmente do produtor conseguir implementar, porque a operação no campo já é muito complexa. Por isso que formulação para nós é um ponto-chave. O que a gente foca, por exemplo, na inovação? Acho que você tocou pontos importantes. Suspensão concentrada, WG. O que esse tipo de tecnologia visa fazer? Nós estamos num país que tem dimensões continentais. O Brasil ele é muito grande, né? E a gente realmente depende de transporte para que um produto saia de uma unidade que produziu e chegue até o ponto-alvo. Então, se a gente imaginar uma unidade em São Paulo e que ela vá atender o Maranhão, por exemplo, né? A quantidade de quilômetros que esse produto vai passar para chegar da origem até o uso é muito grande. Sim. Por isso, formulações que aumentem a concentração do nutriente dentro dela, um WG, que muitas vezes a gente está fazendo um produto que não tem a água vai ser usada a água da fazenda, por exemplo. É uma inovação que faz muito sentido. Então, a gente tem que agregar concentração para melhorar logística e, ao mesmo tempo, fazer com que esse produto ele seja solúvel, facilmente solubilizado na ponta, para que não traga problemas operacionais novamente, de entupimento de ponta de pulverização, para que o produtor não precise perder tempo, né, no momento de um preparo de uma solução para pulverização. Então, tudo isso. Formulações é, sim, um ponto importante de evolução dentro do setor, e pensando realmente em trazer melhorias operacionais, de logísticas para o usuário final, para o produtora rural. Top. Aí, né, a gente seguindo assim, Tamar, na mesma linha de raciocínio, o seguinte, a gente vê, né, principalmente nos últimos anos, que a indústria de fertilizantes líquidos, ela tem, assim, os produtos que vocês produzem, ele acaba que entrega
além do que o que está escrito no rótulo ali, vamos dizer. Né? Principalmente, assim, muitos produtos ajudando aí na parte de resistência de doenças ou coisa do tipo. Existe, tipo assim, dentro da pesquisa, vocês procuram esse sentido, assim, de o nutriente em si, ele ser usado para trabalhar a resistência dessa planta a doenças. A gente sabe que, como ser humano, se a gente está melhor nutrido, óbvio que a gente vai ficar menos susceptível a ataques de pragas e doenças. Mas há um pensamento, há uma linha de raciocínio, linha de pesquisa, energia gasta para fazer assim, igual você falou assim, do selênio. Cara, a gente vai botar o selênio na tal fase de tal cultura para ele ser resistente à doença X. E daí você vai lá e fala pro cara entrar na soja, no RX lá, que ele vai ter menos perda de produtividade. Tem também já esse posicionamento na ponta? Tem esse posicionamento na ponta. Para nós é até mais importante, muitas vezes, o lado do estresse abiótico do que o biótico. Então, nós sabemos que a saúde vegetal é um tema muito importante, né? E certamente uma planta melhor nutrida, ela vai se sobressair numa condição de presença de patógenos e de pragas. Só que muitas vezes, para quem está num ambiente tropical como o nosso, com efeito de laninha, muitas vezes castigando a região centro-sul, com El Niño, muitas vezes o Nordeste com maiores restrições climáticas, com excesso de temperatura, com temperaturas baixas, né? Porque a nossa agricultura ela é uma agricultura de um ciclo muito longo. A gente faz ciclos por ano. Então acontece de tudo, né? Ali, né? Temperatura alta, baixa, seca, excesso de chuva, muita luminosidade, baixa luminosidade. Então, para nós, o estudo do entender o comportamento da planta numa condição de estresse e o que a gente pode fazer para aliviar esse estresse, principalmente o estresse abiótico, que é causado realmente pelos fatores aí, climáticos e não voltados a pragas e doenças, é algo muito importante. Uhum. Existe uma classe de produtos, né, que é uma classe importante aí chamada de biofertilizantes. Uhum. São produtos que o foco ali, o objetivo não está no fornecimento de nutrientes, mas sim como que a gente adiciona muitas vezes elementos, compostos naturais que agreguem para a planta na redução da severidade de um estresse abiótico, que vai ocorrer. É uma planta ali por 110 dias no campo, uma alta população, ela vai passar por estresse todos os dias. E a gente, entre o potencial produtivo e a produtividade real, a gente tem como interferir, não apenas fazendo o fornecimento dos nutrientes, mas evitando o efeito do estresse. Então, esse é um foco para nós. E você fez um outro comentário muito importante na sua pergunta. Vamos posicionar o produto no R2, por exemplo. Uhum. Então, depois do desenvolvimento de uma formulação, depois que a gente faz um screening, que se entende realmente qual que é a tecnologia que a gente vai levar para a ponta, tem um trabalho longo, mas um trabalho realmente longo, mas um trabalho bonito, muito prazeroso de participar, que é realmente testar na planta em diferentes formas de aplicação, em diferentes doses, tentando replicar ao máximo como a operação que o produtor faria no campo, para que quando uma tecnologia seja lançada, boa parte das perguntas a gente já tenha as respostas dentro de casa. Então, em que dose se comporta melhor, se tem algum risco de fitotoxidez ou não, com o que ele pode ser aplicado em conjunto, com o que não pode, em que fase vai ser aplicado, qual que é a modalidade de aplicação. Então, tudo isso tem que ser conhecido previamente através da pesquisa agronômica, e o Brasil dá um show na parte de pesquisa agronômica, né? Então, deixo até o convite para você nos visitar no Centro de Inovação, Jefferson, e a gente não só internamente, mas tem várias universidades parceiras aí, consultorias que fazem um trabalho primoroso para o avanço da ciência e das tecnologias. Itamar, a gente já tem no setor alguma coisa direcionada a nanotecnologia ou encapsulamento de ativos? Nanotecnologia, vamos conceituar, né? A gente encara dentro de nanotecnologia todo aquele processo ou tecnologia que tem de 1 até 100 nanômetros. Então, como denominação dessa classe, né?
Então, já existem processos, né, em que a gente trabalha com esses conceitos para o desenvolvimento de tecnologias para o setor. Um exemplo disso é um trabalho muito bonito que é feito pelo grupo da Embrapa Instrumentação Agrícola, mas também nós temos trabalhado com esse tipo de processo em engenharia de materiais para o desenvolvimento de tecnologias na companhia. Então, é algo que o setor tem avançado, sim. Então, a grande vantagem de nano é a gente aumentar a superfície específica, né, a superfície de contato. Só que a gente tem que entender em que etapa a gente vai usar isso. A gente vai usar isso dentro do processo de produção, isso vai estar dentro do produto final, qual que é o benefício que isso pode trazer, para que modalidade de aplicação. Então, o setor tem avançado em conhecimento, junto aí com universidades, centros de pesquisa. Só que a nanotecnologia por si só, ela não resolve nenhuma dor, né? Ela é um meio, ela é uma ferramenta. Então a gente tem que saber onde a gente usa essa ferramenta para melhorar a performance dos fertilizantes. E aí, um outro ponto assim interessante, né, importante. Porque tá você dentro da indústria, vocês aí, igual você falou assim, com o olho em tentar identificar quais são as dores lá do campo e as dores do cliente do campo, que somos nós, né, que vamos ingerir isso daí. E aí, com os nós, a gente coloca ao redor do mundo todo. E tem, para validar isso tudo que vocês pensam, o próprio agricultor, né? Que isso não é regra, mas ele tem um perfil conservador, né? Independente da cultura que a gente pense, qualquer fazenda, a gente está falando de valores vultuosos de dinheiro que está envolvido ali naquela atividade, né? Seja da próprio pacote de insumos agrícolas ou toda o parque de máquina necessário, o valor da terra, a estrutura de armazéns, essa coisa toda, packing house e por aí vai. E quando você coloca um produto novo, não importa em qual elo do manejo se a gente esteja pensando, vamos focar aqui na parte nossa de nutrição foliar, você está mexendo num monte de coisa do cara. Desde a parte do ponto de vista operacional, quanto dele saber o que aquilo ali vai entregar ou não. Então, assim, se eu tivesse do lado deles lá na cadeira de agricultor, chegasse o Itamar lá para apresentar uma nova tecnologia, mesmo sabendo da reputação do Itamar, da reputação da ICL, você fala assim, pô, eu tô mexendo aqui, sei lá, com 100 milhões de reais aqui de custo, então eu não posso trocar todo o meu manejo. Então daí esse agricultor, ele vai ali, tipo, passinho, passinho, fazendo a migração da tecnologia que ele tinha para nova, mesmo você falando para ele, meu, isso aqui é melhor, existe um processo, né? Dentro de todo a parte de custo, a parte de pesquisa e desenvolvimento, isso tudo, para esse produto virar comercial, ele virar lá uma vaca leiteira, isso pesa muito não, isso está bastante em destaque para a indústria, saber que tipo um lançamento, por mais que seja Coca-Cola, vai ter que ter um período, ou não, fala assim, moçada, a gente desenvolveu, agora vamos ter que acelerar esse troço aí, vamos botar marcha, que temos que fazer esse produto se pagar no período mais curto possível. Como que você enxerga isso tudo aí? Olha, eu queria aproveitar até para falar um pouco sobre essa questão da taxa de adoção, né, para novas tecnologias, da mentalidade do produtor brasileiro. Então, vou trazer um pouquinho aproveitar essa sua pergunta, que ela foi muito interessante. No mês de novembro agora de 2022, a população mundial bateu aí 8 bilhões de pessoas. Realmente é uma marca histórica, né? A gente no Brasil, nós temos mais de 220 milhões de pessoas. Como nós estamos em época de Copa do Mundo, todo mundo lembra daquela música, né? 90 milhões em ação. Verdade. Hoje já são 220. Hoje já são 220, né? Um pouco mais do que isso, e temos aí já temos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. E o Brasil alimentando aproximadamente 13% da população mundial. Então, o produtor brasileiro, ele realmente tem uma mentalidade de buscar tecnologia, buscar incremento de produtividade. É muito legal a gente ver o que acontece dentro do nosso segmento e dentro do nosso país. Então, a gente tem que ter muito orgulho de tudo isso que tem acontecido dentro do campo brasileiro. Logicamente, a gente tem que entender um pouco e calçar o sapato do agricultor,
que muitas vezes ele recebe visitas diárias, todo mundo falando que trabalha com inovação e que está desenvolvendo uma tecnologia nova. Então, para o produtor, é importante, primeiro, que a gente entenda quais são as aspirações dele, o que o produtor, a produtora rural estão buscando. E é uma atividade que é um negócio. Então, manter o negócio lucrativo é algo importante. Então, avaliar qual que é o retorno que cada uma das tecnologias vai trazer é importante. Mas isso não é o único objetivo, né? O produtor, ele também quer se manter lucrativo, mas quer se manter produtivo, quer realmente tirar mais de cada uma daqueles hectares. Que isso é um serviço não só para o negócio do produtor, mas é um serviço para a sociedade como um todo. Quanto mais a gente aumenta a produtividade, menos terra a gente precisa tirar, né, da natureza. Então, o aumento de produtividade vertical, ele é um serviço que seria até um serviço ambiental, produzir mais alimento dentro da mesma área e exigir que a gente precise pressionar outras áreas para a produção de alimento com uma população mundial que cresce. Mas o produtor, ele também quer fazer um negócio que seja prático, ele quer realmente ter uma boa parceria dentro do negócio, né, que realmente ter uma boa confiança dentro dos parceiros de negócio, como a gente também quer, quando a gente vai comprar qualquer coisa para o nosso dia a dia, quer ter uma boa excelência comercial, saber que realmente ele está vendendo também bem o produto dele. E o produtor brasileiro, ele realmente está aberto para a inovação e para a tecnologia, e ele tem se preocupado cada vez mais. A pauta, a agenda da sustentabilidade é algo realmente também que está tomando o setor cada vez com uma força maior. Com exemplos como o que aconteceu no setor sucroenergético com Renova Bio, com o que várias certificadoras, como no mercado de café, trouxeram, e isso está se espalhando para uma série de outras culturas também. Eu vejo o produtor brasileiro muito aberto a trabalhar com tecnologias. Logicamente, ele precisa ter... não dá para ele incorporar tudo que todo mundo oferece para ele. Então, ele precisa, muitas vezes, trocar ideias, né, com consultores independentes, né, com os recomendantes que vão estar lá, muitas vezes com uma visão não só daquela propriedade, mas participando de eventos, vendo o que acontece mais do que uma propriedade, visitando centros de pesquisa e ajudando o produtor a filtrar quais são as tecnologias que vão agregar mais no campo. E o produtor, muitas vezes, ele vai começar com 20% da área, ele vai testar dentro da sua própria propriedade, vai conhecer lá dentro, vai colher o resultado e depois ele vai fazer a sua implementação. Então, a inovação ela só acontece de fato quando o usuário usa aquela tecnologia, quando a produtora rural, no nosso caso, usa aquela tecnologia, fica satisfeito e volta a utilizar no ano seguinte. Exato. Então, o ciclo de resposta para nós, ele está na segunda safra. Se o produtor que usou no primeiro ano gostou e voltou a usar. É igual para vendedor, né? A venda só termina quando você faz o novo pedido, né? Aí terminou a venda e a gente vai continuando, né? Isso. Itamar, é o seguinte, e a gente para fazer um exercício de futurologia aqui. Sei que é difícil não, às vezes pode ter alguma informação estratégica, e não é esse o intuito aqui da pergunta, né? Mas se você pudesse, assim, imaginar quais seriam os próximos passos da nutrição, aí, evolução, o que você acha que vai ser transformado isso? Como que com o agricultor nós iremos posicionar a nutrição nos próximos anos aí? É uma pergunta muito boa, né? Eu vou passar um pouco da nossa visão e o futuro a gente não tem um domínio total sobre ele, só que a gente ajuda a escrever também, né? Todos nós aqui somos atores do futuro que a gente vai viver. E o que eu entendo é que o grande ponto vai ser a agenda da sustentabilidade aliada à produtividade. Então, tudo aquilo que trouxer aumento na eficiência de uso, sejam tecnologias ou serviços, vai fazer parte dessa agenda do futuro. Então, a buscar fontes alternativas, a gente a trabalhar muitas vezes com economia circular para usar realmente outras fontes alternativas para que a gente não precisa consumir só de materiais primários, dos minérios para fornecer os nutrientes. A gente vê que a biologia, como um parceiro da fertilidade do solo, também é algo importante. Então, como é que a gente trabalha com esses micro-organismos, né? Com todos esses micro-organismos que estão no solo, essa riqueza tão grande a favor
da fertilidade do solo para a produção. Eu acho que isso também é um ponto importante. Então, eu diria que fontes mais eficientes, a biologia a favor da fertilidade do solo e tudo aquilo que melhorar a acurácia da aplicação. Então, as ferramentas, por exemplo, de agricultura digital, ajudando o recomendante a tomar a decisão, eu acho que é algo também muito legal. Porque imagina a quantidade de dados que são gerados todos os anos, nas universidades, nas empresas de pesquisa. Se a gente a evolução das ferramentas para transformar esse dado, né? A gente fala que o dado é o novo petróleo. E o petróleo, ele precisa ser refinado, o dado também precisa ser refinado. Então, o que a gente está vendo é que a gente trabalhar com a agricultura digital para que a gente consiga transformar dados em conhecimento e trabalhar com isso para que o produtor e o consultor consigam tomar as melhores decisões baseado em ciência, baseado em dados, é algo realmente que também faz parte da agricultura do futuro. Então, para ficar em 3 pontos, eu diria isso: aumento na eficiência de uso de nutrientes, a biologia a favor da fertilidade do solo e os serviços com enfoque aí na agricultura digital como pontos importantes. Mas a lista é grande, né? Então, a sociedade, quando nos demanda mais saúde, isso impacta em tudo aquilo que a gente... Saúde é o que a gente come, né? Então, como é que a gente aumenta a quantidade de nutrientes dentro do alimento para que as pessoas não precisem comprar, muitas vezes, uma vitamina C com zinco na farmácia? Esse zinco pode estar no milho, pode estar no feijão, pode estar no arroz. Então, eu vejo que não dá para cravar como vai ser a agricultura do futuro e o fertilizante do futuro. O que dá para cravar é que vai ser ainda melhor do que o atual, né? Porque a gente não para de evoluir, né? Verdade. A gente está sempre inquieto e buscando, como setor, alternativas para suprir cada vez melhor as demandas que a gente recebe da sociedade e do campo. Tamar, legal demais nosso bate-papo aqui, viu? Poderíamos ficar aqui muito tempo conversando, você é uma pessoa muito inteligente, o papo flui, né? E é bom a gente receber esse tipo de informação, mas às vezes o ouvinte nosso ali, ele gosta de um tiro rápido, um tiro curto ali, e foi informação na veia para eles aí. E agradecer mais uma vez, Tamar, sua sempre disponível com a gente, né? Parabéns pela carreira que você tem construído, parabéns pelo profissional que você é para o mercado hoje, por tudo que vocês têm feito para o setor. Tem vários amigos na ICL, né? Todo mundo, pessoas de bem, profissionais super capacitados, e muito sucesso para vocês aí. Continue sempre do tamanho que vocês são, crescendo cada vez mais, e precisar da Iagro, as portas estão sempre abertas por lado de cá também. Jefferson, eu digo mesmo, portas sempre abertas para você, para os seus ouvintes, né? E eu que te parabenizo pela sua jornada, uma jornada realmente muito bonita, né? Com um desprendimento tão grande, de realmente levar informação, de realmente você tem esse incômodo de não ficar parado, de buscar realmente levar informação de qualidade para o setor, presta um serviço primoroso aí para a agricultura brasileira, e realmente para mim também é um orgulho e um prazer dizer que nós somos aí colegas, né, de jornada. Fico muito feliz de ter participado do seu canal, do canal da Iagro. Desejo muito sucesso nas operações de vocês aí também. E nos colocamos à disposição. Se a gente puder ajudar você e também todos os ouvintes, é um prazer para nós da ICL colaborar de alguma forma. Maravilha. Pessoal, como eu sempre digo, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, lá no @iagro.brasil. Também entre no nosso site, no iagro.com.br, se cadastrem, recebam toda semana, de forma gratuita no teu e-mail, o relatório de análise de mercado semanal produzido pela CRU. E ali te dá muitas informações para você tomar decisão dentro do teu negócio, seja você um fornecedor, uma revenda, uma cooperativa, um agricultor. Quem for comprador e quem for vendedor também, a plataforma está disponível para vocês fazerem negócios, e qualquer coisa a gente tem o Gabi, que eu sempre brinco, é o homem por trás da Iagro. Um abraço, pessoal!